Senhores telespectadores, este programa de hoje é consagrado à Vila de Cascais. Eu acentuei esta palavra Vila, porque realmente Cascais, só aqui no núcleo urbano tem cerca de 40 mil habitantes, o concelho tem perto de 140 mil, portanto é muito maior, muito mais progressivo, muito mais urbano do que algumas das pequenas cidades que têm reclamado o título de cidade. Só que Cascais não quer ser cidade. Cascais é ilustre por si própria. Cascais não precisa de títulos. E é com muito orgulho que diz a Vila de Cascais. Olhem, com o mesmo orgulho com que, por exemplo, os habitantes de Madrid dizem a Vila de Madrid. Estou a dizer isto aqui num lugar particularmente significativo. Isto era uma pequena enseada de areia, terra de pescadores, onde nos fins do século XIX, já nos fins, um homem ligado à banca, com muito dinheiro, Jorge O'Neill, resolveu fazer um palácio. Construiu uma grande torre, chamou-lhe a Torre de São Sebastião, construiu depois um edifício num estilo de fantasia. Nada disto tem a ver com o século XIX, mas aqui mistura-se um estilo românico com um estilo gótico, com um estilo manuelino, com um estilo árabe, tudo se mistura e fez realmente um edifício muito bonito, muito bonito. Gastou imenso dinheiro, gastou tanto dinheiro que ainda a casa não estava bem pronta, mas já tinha recheio, já era um tesouro, quando em 1910, como sabem, é o ano da Proclamação da República, Jorge O'Neill, ou porque os negócios correram mal, ou porque ele estava descontente, seja como for, teve que vender tudo isto a um sócio e amigo, que era o Conde de Castro Guimarães. Devo dizer que era um conde de fresca data. A venda foi em 1910 e ele só era conde desde 1909. Acho que foi o último conde feito pela monarquia, se não foi o último, foi um dos últimos. Foi já o rei Dom Manuel, que no fim do ano de 1909, em novembro, fez aquele banqueiro, tinha sido há muitos anos diretor do Banco de Lisboa e Açores, tinha ganho muito dinheiro e, portanto, o Jorge O'Neill, aflito, vendeu-lhe tudo isto por 36 contos de réis. É claro, hoje o senhor telespectador pensa, então, mas como é que 36 contos? Bom, é que a moeda foi-se desvalorizando e 36 contos, isto vezes 10 dava 360, vezes 100 dava 3.600, vezes 1000 dava 36 mil, vezes 10 mil dava 360 mil, e deve ser à volta disso 10 mil vezes a desvalorização que vem desde 1910, a altura em que todo este palácio foi vendido por 36 contos. Mas vamos ver o palácio. Começamos pela sala de entrada. É aqui que estão nas paredes dois grandes retratos que são precisamente os condes de Castro Guimarães. Vem ali o conde de sobrecasaca, com os seus grandes bigodes. Bom, conde de Castro Guimarães só quer dizer isto. Ele chamava-se Manuel de Castro Guimarães. Portanto, o rei fê-lo conde do seu próprio nome. Sabe-se que já o pai dele, que também já era muito rico, tinha pedido ao rei uma carta de armas, quer dizer, uma carta a dizer que era fidalgo, mas o rei não lhe concedeu. Ele dizia que era descendente deste e daquele e daquele outro. É claro que todos somos descendentes de Adão e de Eva,
mas realmente o rei não lhe deu carta de armas. Ao filho, que tinha sido amigo do rei Dom Carlos e que tinha aqui este lindo palácio em Cascais, perto da cidadela onde o rei também vinha, o filho conseguiu ser feito conde. Bom, mandou-se pintar ali, lá está ele, banqueiro, ele era diretor do Banco Lisboa e Açores e foi a atividade bancária que lhe deu muito dinheiro. Ao lado está a condessa de Castro de Guimarães, era Maria Ana Andrade, também filha de gente muito rica, e é isso que permite ao Manuel de Castro de Guimarães fazer este belíssimo palácio. Palácio que é em grande parte uma prova de revivalismo, revivalismo e pastiche. O senhor telespectador, se gosta de saber alguma coisa de história das nossas artes, enfim, da nossa cultura, deve saber que revivalismo é uma coisa e pastiche é outra, mas são primas muito próximas. O pastiche é usar materiais antigos em coisas novas para a gente fazer uma coisa do nosso tempo toda com materiais antigos. É pastiche. O revivalismo é fazer coisas já do nosso tempo, mas com o gosto com que tinham os antigos. Fazer reviver o gosto passado. Devo dizer que o revivalismo é uma moda europeia. Em toda a Europa houve revivalismo. O que é impressionante é isto. O revivalismo europeu, o neogótico, o neorromânico, o neonormando, os estilos medievais, reconstruídos agora durante o século XIX, começam no princípio do século XIX. E em Inglaterra, por exemplo, há imensas coisas góticas que são feitas no século XIX. Mas chegam a fazer edifícios em ruínas, com arcos descalabrados, tudo por terra, que não chegaram a ser casa, para ter ruínas que fingiam que eram do século XII, mas construídas no século XIX. Isso é que é o revivalismo. Reviver tempos passados. É realmente uma das manifestações da cultura romântica. O romantismo é a cultura das camadas burguesas, tornadas poderosas pela Revolução Industrial, pela primeira Revolução Industrial, e, naturalmente, essa gente que aparece de novo agora no mundo social quer parecer que também é uma gente antiga. E, portanto, além de serem ricos, são antigos. E constroem ruínas e fazem os seus palácios como se fossem palácios muito antigos. É isso que é revivalismo. A seguir ao revivalismo surge essa coisa horrorosa que é o pastiche. Desmancham monumentos verdadeiros e com os seus materiais colocam-nos nas próprias casas e fazem, enfim, monumentos falsos. Aqui neste palácio há as duas coisas. Há pastiche, olhem, vem ali um fogão, aquele fogão está todo forrado de magníficos azulejos portugueses do século XVII. Aquilo é de 1600 e tal, da melhor azulejaria portuguesa. Bom, o Conde Castro de Guimarães deve ter encontrado aqueles azulejos à venda, ou enfim, em qualquer convento, em qualquer igreja, não sei onde foi, mudou-os para aqui e fez uma lareira que tem em cima um brasão que ele dizia que era o dele. É um brasão um bocado esquisito, ele dizia que era o dele. Mas também nisto, de brasões, há muito que falar. Reparem neste teto. Este teto tem só flores de trevo. A flor de trevo é um símbolo da Irlanda. Bom, é um símbolo da Irlanda porque realmente O'Neill era irlandês e fez este teto com toda a simplicidade, a lembrar-se das pequenas florinhas dos campos da sua terra. Vou-lhes mostrar a seguir o teto que o próprio Manuel de Castro de Guimarães fez construir para a sua sala de música.
Como vê, no teto há uma série de brasões, dos brasões mais ilustres de Portugal. Inclusive são lá as esferas armilares, que são o símbolo do rei Dom Manuel I. Estão os brasões dos Menezes, porque ele entendia que descendia da primeira nobreza portuguesa. Mandou decorar toda a sala com quadros que encontrou por aí, quadros que representam figuras ilustres. Aquela, por exemplo, aquela senhora com o menino, é a Marquesa do Louriçal. Está ali o Conde da Ericeira. Aqui embaixo está um infante, irmão do rei Dom João V, todos os que ele entendia que era da família. Era um organista amador e mandou construir em Braga um grande órgão que está aqui colocado, em que ele se sentava. Ele gostava aqui de apresentar aos convidados algumas coisas de órgão que ele aí dedilhava. Nessa história do órgão, ele teve um papel importante. O órgão que hoje está no Conservatório Nacional de Lisboa foi oferecido por ele, Castro Guimarães. Era um amante da música. Bom, toda esta sala é um bom exemplo de pastiche. Reparem, os azulejos são realmente antigos, os azulejos são do século XVII, mas depois a parede está forrada de seda, damasco de seda, que é do século XIX. E o que é especialmente curioso é aquela lareira. Mandou também aqui fazer um fogão com uma grande lareira e em cima está uma moldura de mármore que representa quem? Representa a sua Mariana, a esposa com quem ele casou. Portanto, a esposa com quem ele casa no fim do século XIX, representada ali à maneira do século XVII. Se repararem bem para a lareira, vejam o que é o pastiche. Claro que se o fogo ardesse ali, sem cavidade, o fumo vinha todo para a sala. Portanto, aquilo era uma lareira a fazer de conta. Bom, mas há muito mais que ver, vão ver. No seu palácio de Cascais, Manuel de Castro Guimarães foi reunindo depois uma série de antiguidades do mais alto valor. São uma coleção, porventura, única no nosso país. Eu estou agora a mostrar-lhes uma peça que ele comprou por um alto preço, que é o manuscrito da crónica de Dom Afonso Henriques, da autoria do cronista Duarte Galvão. Eu não sei ao certo a data disto, mas é uma coisa entre 1506 e 1514, portanto, nos primeiros anos do reinado del Rei Dom Manuel, logo a seguir à descoberta do caminho para a Índia. Bom, e este livro tem de extraordinário. Como iluminura da primeira página, tem o primeiro retrato que se fez de Lisboa. Era Lisboa vista do mar, a vê-se ao alto o Castelo de São Jorge, lá estão as Torres da Sé, além está São Francisco, está o Rocio, está ali o Arco de Jesus e junto a casa onde eu penso que Camões passou alguma parte da sua vida. É realmente uma iluminura preciosa, tem sido repetida milhares de vezes. O Manuel de Castro Guimarães compreendeu que um livro assim não podia ser só para ele, e à sua própria custa mandou imprimi-lo, é claro, uma impressão a preto e branco, sem este luxo. É uma crónica já com muita lenda sobre o reinado de Dom Afonso Henriques. Em todo caso, uma das fontes mais importantes para a história dos primeiros tempos deste país que nós somos. Manuel de Castro Guimarães, que o rei fez Conde de Castro Guimarães, passa os últimos anos da sua vida a reunir tesouros
tesouros de pintura, de mobiliário, de azulejaria, e tudo reúne aqui, nesta casa, que não é, ele não nasceu aqui, nasceu em Lisboa, mas é este o tesouro que ele constrói. Quando morre, não tem filhos, mas tem sobrinhos. Consegue fazer um testamento de maneira a não descontentar os sobrinhos, deixa aos sobrinhos outros valores, mas este tesouro, que é o seu palácio aqui na Torre de São Sebastião, deixa aos munícipes do Concelho de Cascais. Isto aconteceu em 1927. Deixa tudo isto a Cascais. Por isso, este edifício foi o primeiro museu de Cascais. Primeiro, mas a história continuou. Depois disso, e nos últimos anos, tem aberto outros museus em Cascais. Há o Museu do Mar, dedicado ao Rei Dom Carlos, há o Museu da Música, há o Forte de Oitavos, para recordar a Guerra da Restauração. Vai haver o Museu de Arqueologia. Bem, estão em preparação muitos museus e é para isso que eu quero chamar a atenção. Hoje, o turismo não é apenas paisagem. É claro que esta paisagem da Baía de Cascais é lindíssima. Eu subi aqui ao alto da torre, não julguem que é fácil, tem imensos degraus. Subi aqui para daqui lhes poder mostrar toda a Baía de Cascais. No primeiro plano estão a ver uma marina. A marina é uma obra já do ano 2000, uma obra discutida. Há quem pense que a marina, aqui em frente da face mais antiga da vila, veio desfigurá-la. Há quem pense que não, que era preciso arranjar lugar para as embarcações de recreio. Eu não tomo posição, sei sempre que entre passado e futuro há uma certa assimetria. Há quem vá mais para o passado, há quem vá mais para o futuro. O que é preciso é realmente progredir. Mas daqui vem toda a Baía de Cascais, vem esta terra admirável e luminosa, que é Cascais. Cascais, vila, porque não quer ser cidade, é um dos lugares mais aristocráticos, é um dos lugares mais ilustres de terra portuguesa. Eu vou até lá abaixo para lhes falar nisso. Pode-se dizer que a terra de Cascais resultou da sua extraordinária posição geográfica. A aldeia de Cascais, que começou por ser uma pequena aldeia de pescadores, nasce ao fundo de uma baía profunda, uma baía onde realmente os barcos, quando navegam ao longo da costa portuguesa, podem abrigar-se das fúrias do mar. Bom, creio que é essa a origem de Cascais e até talvez a palavra Cascais tenha a ver com isso. Os romanos chamavam Cascales, julgo que isto tem a ver com cascalho português. É possível que isso fossem locais onde era possível varar os navios. De qualquer maneira, o lugar, o Porto de Cascais, a Baía de Cascais, tornou-se fundamental a partir das cruzadas, quando começa a haver uma intensa navegação de norte para sul. Os navios que passam aqui e não querem entrar a Barra do Tejo, a Barra do Tejo avista-se daqui, é nesta enseada que lançam ferro. Mesmo os navios que pretendem ir a Lisboa e navegar, portanto, pelo Tejo, passam aqui à noite, porque a navegação do Tejo era difícil. O Tejo tem bancos de areia, e isso os pilotos só o faziam de dia. Enquanto se esperava que o dia viesse, era aqui em Cascais que eles lançavam ferro. Portanto, torna-se numa estação marítima por excelência. Depois começa a ser um excelente lugar militar, um lugar para defender a entrada do Tejo, para defender aqui
os ataques de piratas que eram muito frequentes. Os piratas vindos do norte da África, da Berbéria, sempre que viam qualquer povoação sem defesa, assaltavam, roubavam tudo, incluindo as pessoas, até sobretudo as pessoas. Faziam escravos. Bom, eu julgo que é isso que explica que o nosso rei Dom João II, no século XV, tenha feito aqui um forte importante. Depois, na restauração, quando Dom João IV, em 1640, defende a independência de Portugal, todo este litoral é bordado com fortes. E tem que ser todo porque os canhões não alcançavam muito longe. De bola de canhão, enfim, andavam umas centenas de metros, pouco mais. Portanto, para impedir um desembarque, eram necessários muitos fortes. Com o terremoto de 1755, Cascais sofreu muito. Uma onda gigantesca varreu toda a terra, toda. Há crónica, há histórias que dizem que os barcos dos pescadores, quando passou a fúria do mar, estavam aí no cimo das colinas e praticamente em Cascais não ficou pedra sobre pedra. Bom, mas não tardou a renascer, porque havia esse problema de que era um bom porto de pesca, aqui pescava-se muito. Agora, olhamos para além e vemos 2 ou 3 taraineiras, mas no século XVIII isto é um grande posto de pesca que abastece em grande parte de Lisboa. E começa a ser também um lugar agradável para viver. Reparem, de Lisboa aqui, eu não sei, mas são cerca de 30 quilómetros. Portanto, era uma coisa que numa tipóia se fazia perfeitamente num dia, vinham-se perfeitamente num dia. E as pessoas começam a vir, ter uma casa em Cascais, ter uma vivenda em Cascais. O próprio rei passou a vir para Cascais. É certo que ele não tinha cá nenhum palácio, não tinha, mas ia para a Cidadela. A Cidadela era a residência do governador. E o governador lá, enfim, arranjava as coisas de maneira que o rei Dom Luís com a rainha, depois o rei Dom Carlos, estiveram muitas vezes aqui em Cascais. Isso era bastante para trazer muita gente, porque realmente onde está o poder, acodem sempre os governados. Gostam de ser vistos, gostam de ser lembrados. E é isso que provoca a grande explosão urbanística de Cascais a partir dos fins do século XIX. Eu vou-lhes dar 2 datas, que eu acho que são 2 datas realmente muito importantes. A primeira é 1888. Imaginem, 1888, tem 3 8. Pois bem, é o primeiro jogo de futebol em Portugal. O primeiro, a equipa, a gente conhece os nomes, era tudo gente da mais alta sociedade portuguesa. Os jogadores eram tudo grandes magnates, banqueiros, nobres. Bom, isto em 88. No ano seguinte, em 89, chega aqui o comboio. Bom, é certo que ele não parte do centro de Lisboa, parte de Pedroços. Mas até Pedroços também se podia, uma caleche punha as pessoas em Pedroços e depois o comboio punha aqui o público em 50 minutos e por 50 réis. Todo o mundo começou a vir para Cascais. 50 réis. Bom, a partir daí o crescimento de Cascais é cada vez maior. Toda a gente sabe que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, isto é um exílio de príncipes. Estiveram aqui a viver, por exemplo, os duques de Windsor, estiveram aqui os reis de Espanha, depois da Revolução Republicana, estiveram aqui a viver os reis de Itália, depois da proclamação da República Italiana, estiveram a ver aqui os reis da Roménia. Quer dizer, os monarcas destornados encontram nos confins da Europa, mas ainda no seu próprio continente, um lugar afetuoso que lhes dá guarida. Isso faz de Cascais uma terra célebre, de certo modo, em todo o mundo. Hoje acho que, enfim, quem souber alguma coisa de história, fatalmente
conhece a palavra Cascais, o exílio dos monarcas destronados. Hoje, Cascais já não é mais exílio, é uma grande e progressiva terra, onde a qualidade de vida é excelente, o clima é magnífico, que vive essencialmente do turismo e que sabe viver do turismo. Aqui não confiaram só no amarelo dourado das praias, no remanso de uma vida tranquila, no azul do mar, não. Aqui souberam fazer verdadeiros motivos de atração, uma série de hotéis realmente muito bons, de restaurantes, de museus. O turismo não acontece, não cai do céu, é preciso sermos nós a apanhá-lo. E Cascais, a esse respeito, é uma lição para todos nós. Era só isto que eu queria dizer.